Então tá joia. Gente, bom dia. Bom dia é engraçado, né? Porque quem está assistindo online pode ser qualquer horário. Mas aqui estou começando de novo um espaço de conversa sobre apresentações de alto impacto. E eu já comecei a ministrar aulas em 2011. 2011, quando eu comecei a usar o Prezi. Mas eu vou fluir aqui. Como é que pronuncia seu nome? É Luíla? Luíla, isso. Luíla. Você é mestranda de Ciência da Computação. Isso mesmo. Em Goiânia. Mora em Goiânia. Isso. Bacana. O seu grande objetivo com apresentações, acredito que vai ter a defesa de tese de mestrado? Isso, vai ter a defesa de tese de mestrado, mas até essa defesa a gente tem algumas apresentações ao longo do mestrado, né? Deixar esse conteúdo que ele é científico Uhum, mais interessante e mais acessível, através dessa parte visual da apresentação. isso. O que a gente vai ver aqui é que o visual realmente é o que as pessoas buscam muito, mas na verdade existe um equilíbrio de outros fatores, principalmente o roteiro. Tá? Então é isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui. Então vou passar aqui algumas telas e a gente vai conversando. Então a questão é como que você se transforma em um grande apresentador. Acho que eu comecei fazendo, na verdade, eu comecei a rever minhas apresentações em 2004, quando eu assisti uma palestra do Norman Kestenbaum. Em 2006 eu tive a oportunidade de criar eu não criei, mas eu aloquei a equipe que montou a plataforma para um curso online de PowerPoint em 2006. Pensando bem, então faz bem mais tempo, né? Faz bem mais tempo. E aí, de lá para cá, eu acabei me tornando assim palestrante também. Por quê? Porque eu comecei a perceber que se eu transmito a ideia de uma forma mais eficiente, você começa vamos supor, professor é uma coisa, mas assim, palestra eu falo que é uma aula muito mais especial. Então você tem uma outra combinação de fatores. O Prezi foi o que eu dei grande foco aí durante muito tempo. Agora eu tenho um outro que é bacana, eu vou mostrar daqui a pouco. Mas a reflexão é essa, né? Quem precisa fazer a apresentação? Todo mundo. Quem não, né? Professor, palestrante, estudante. E está aqui alguns exemplos, né? O Leandro Carnal, não precisa falar dele, né? Quem não conhece ele. E o interessante é isso, a apresentação dele é uma boa fala. O Leandro Carnal não é conhecido por slides maravilhosos. O Bono Vox, que as pessoas olhando aqui não reconhecem, mas ele é o vocalista do U2. E tem uma palestra do TED que ele usa o Prezi como ferramenta de apresentações. Então, aqui a gente tem a Malala, que foi o Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, em 2014, com 17 anos, se não me engano. A mais jovem pessoa que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Precisa conferir depois, mas se eu não me engano é isso. E aqui é o Norman Kestenbaum. Então, de propósito, eu escolhi algumas figuras importantes aqui, nessa questão. Coloquei aqui a legenda e não usei. Tá bom. Então, assim, todo mundo precisa fazer apresentação. E eu diria, eu sou um pouco suspeito de dizer que você é mestranda e vai fazer uma defesa. Grande parte do resultado vai ser a forma, o visual, o fluxo, não apenas o conteúdo. Mas algumas perguntas que norteiam é essa aqui, ó. Se você já tentou explicar uma ideia e as pessoas não entenderam, as pessoas fizeram uma Já. interrogação. Se você já fez uma apresentação que deu ruim, ou se você já ficou inseguro, ansioso, ansiosa para apresentar um trabalho. Sim. Todo mundo já passou por pelo menos uma dessas situações. E para piorar, se você participou de alguma apresentação que o resultado foi esse, e para piorar, você era quem estava apresentando. O que é que eu acabei de fazer aqui? Qualquer apresentação, acredito eu que mesmo uma tese de mestrado com as devidas proporções, né, porque não é uma ferramenta de marketing, você precisa trazer a dor. Porque qualquer coisa que você apresenta,
seja uma tese. Aliás, você tem um tema da sua tese já definido? Eu trabalho com acessibilidade para pessoas surdas utilizando tecnologias. Então, na verdade, é engenharia de software focada na acessibilidade. Nossa, isso é maravilhoso, hein? Tema excelente. Sim. Parabéns, muito bom tema. Então, Obrigada. independente do tema, a dor precisa ser muito bem definida. E foi o que eu acabei de fazer. Eu coloquei, qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo, ela vai ter entrado na dor de não fazer uma boa apresentação. No seu caso, a mesma coisa. A questão do surdo, né? A família, a dor da pessoa que não consegue, precisa estar muito bem definida, tá? Então, aqui eu vou pular, porque eu não queria falar desse aqui. Então, por que que é importante? Tem um excesso de informações. Se eu for procurar no Google esse assunto que você falou, acessibilidade, softwares, deve ter um monte de gente falando também, certo? Então, deixa eu procurar aqui um slide que eu quero mais. Aqui eu já sei por que está comprido isso aqui. Aqui é porque é uma aula. Era uma aula mais completa. Aliás, uma das coisas importantes hoje é a gente não se ater tanto à perfeição. Tá, então aqui eu vou... Nada impede de pular. Essa é outra prática muito importante para quem vai... Não no seu caso, quando for fazer o mestrado, né? Não vai fazer isso. Mas como eu falei, isso aqui não é um curso, não é uma aula, é um encontro. Então, a dor é importante, mas talvez mais importante seja assim, o público-alvo que está lá, sua banca de mestrado, ou uma reunião, ou uma plateia, uma palestra, ou quem quiser que esteja assistindo a esse vídeo agora, ele está tendo sempre fazendo essa pergunta: por que eu devo prestar atenção nesse vídeo? Será que eu saio? Será que eu vou para outro? É assim que a gente funciona na internet, né? Sim. Quando você está num lugar presencial, pelo menos você tem a vergonha, né? O cara que está te ouvindo, ele, por educação, ele não vai sair se achar muito chata a sua apresentação de mestrado. Mas o desafio é sempre esse. Por que eu devo prestar atenção na Luíla? Então, você precisa conhecer o seu público-alvo a ponto de você entender também quais são as coisas que geram interesse e engajamento para ele prestar atenção. Então, olha que desafio. Você tem um projeto, o seu exemplo é muito bom, né, para pegar. Você gosta, obviamente, da sua tese, senão você tem alguém surdo na família? Não, não tenho. Não tenho nenhum De onde surdo na de família. onde você tirou? Só uma curiosidade. De onde veio o insight? Então, na verdade, um orientador da faculdade já desenvolvia trabalhos nesse assunto, e enquanto eu estava fazendo matérias introdutórias, conheci um aluno que ficava no laboratório e ele me explicou qual que era o trabalho dele, que ele já estava quase praticamente no final do mestrado e que ele trabalhava com esse tema. E eu achei muito interessante e naquele momento eu tive aquela identificação, pensei, nossa, muito legal. Que legal, interessante. Tá, isso é ótimo. Então, o que é interessante? Mestrado é uma apresentação diferente, né? Eu estou aqui pensando, é diferente porque muitas apresentações você fala para o seu público-alvo. Agora, é diferente uma apresentação sua para o pai, para a mãe ou para o familiar, ou para o próprio surdo, certo? Sim. Aliás, tem até um desafio, né? Porque se vai fazer uma apresentação para o surdo, você não vai ter oratório. Criar outra coisa, Isso mesmo. com muito mais imagens, né? Mas, no caso de pensar o público-alvo, é a banca de mestrado. Então, você precisa definir bem a dor do público-alvo do seu produto, do seu artigo, mas também precisa entender qual é a dor deles. Vou estimar aqui. Quem é a banca de mestrado é da sua faculdade, naturalmente, certo? Isso mesmo. São professores lá da faculdade. Isso são professores.
deve ter muita tese ruim, não é? Que as pessoas apresentam e que mesmo a tese em si, o produto que escolheu não é muito bom, né? Tem todas as qualidades, mas no geral são teses muito boas. Quando a pessoa chega nesse momento da apresentação, ela já passou por um Ah, processo que refinou bastante, né, o produto, mas tem ok. diversos tipos de apresentação. Então, olha que interessante. Eu não conheço o público, agora eu estou buscando conhecer. Então, eu estou tirando da minha cabeça a crença ou a suposição, eu estou explorando, porque quando você fala público-alvo, mesmo você que é da faculdade, o melhor conhecer o público é quando você sabe até o nome, sabe quem são as pessoas e sabe o LinkedIn de cada um deles. Márcio, mas tudo isso, eu estou indo ao extremo aqui para você entender o que é conhecer o público-alvo, né? Inclusive, para ser franco, eu não gosto muito de futebol, mas eu acho que é um bom exemplo. Você falar mal de um time de futebol, usar um exemplo de futebol que não case com o time que a pessoa torce, a pessoa pode ser o professor PhD mais importante da faculdade. Você já perdeu um ponto ou ganhou um ponto, entendeu? Entendi. Então, a dor do público nesse caso, a gente pode dizer assim, a faculdade, sei lá, como é o nome da sua faculdade? UFG, UFG, é a Universidade Federal de Goiás. Federal de Goiás, isso. Ótimo. Então, entender assim, nossa, a UFG não tem tantas teses, ou não tem tanto destaque no mercado, não sei, estou viajando um pouco. Então, uma dor do corpo docente, às vezes é isso. Poxa, a gente queria ser mais reconhecido, né? Quando falassem UFG, lembrassem da gente, entendeu? Então, estou aqui só explorando para você entender que, além do público-alvo do seu produto, quando você está apresentando, o público-alvo também é quem está ali aprovando e vai dar uma nota ou vai tomar uma decisão em torno da sua apresentação, entendeu? Uhum. Porque, no final, qual é o objetivo seu numa apresentação de tese? Ser aprovada e também contribuir com o conhecimento científico, né? Por isso que essa questão de uma boa apresentação, porque por mais que você direcione para a banca, existe também a possibilidade de ter espectadores de outras áreas, uma apresentação praticamente pública, né? Quem tiver interesse, então você tem que passar esse conteúdo para pessoas que não são Isso, apenas da área técnica. isso. Então, o que é interessante? Por isso que eu gosto dessa interação, né? Vem uma pessoa que eu acabo criando outras conexões. Então, essa aula passa a ser uma aula bem diferente do que eu gravo quando eu estou sozinho. Olha que interessante. Então, assim, além de ser aprovado, um interesse é que as pessoas divulguem, falem, olha, eu vi uma apresentação de uma mestranda sobre esse assunto e eles, além de aprovar, divulguem, né, a sua tese. Que, sei lá, que recomendem, concorda? Porque o pessoal da banca conhece pessoas de vários outros lugares, certo? De Sim. empresas também. Então, olha só que interessante. Quando você coloca a meta de aprovar, é muito limitada. Quando você fala, não, a minha apresentação ela tem que criar um impacto tão grande que eles vão pegar aquela minha tese e vão divulgar e vão até para empresas, vão falar, nossa, eu conheço pessoas que trabalham nessa área, eu vou indicar essa tese, ou vou indicar a Luíla. Então, um dos problemas das apresentações já é que, às vezes, a gente coloca uma meta muito baixa. Mas, voltando aqui na dor, quando você define muito bem a dor, naturalmente a pessoa sabe que você vai trazer uma boa solução para aquilo. Entendeu? Eu não vou explorar muito aqui, não, porque aqui eu estou vendo que é um curso aqui bem completo. Então, eu só vou puxar aqui, talvez uma coisa que te ajude. Quando eu te perguntei o porquê você escolheu o tema, eu confesso que eu esperava ouvir alguma coisa assim, nossa, minha família,
meu pai, minha mãe, sabe? Então, o seu porquê foi um porquê um pouco mais técnico, assim, tipo, conheci alguém, mas o que é importante também? Você entrou meio que por acaso, mas pelo que eu entendi, você gostou muito do tema, certo? Sim, sim, gostei muito do tema. Ele pareceu que sabe aquele tema que você consegue contribuir você consegue contribuir para a sociedade, você consegue tornar a sua pesquisa científica algo que realmente gere impacto, seja relevante, não só seja bonito. Isso. Inclusive, na sua área tem aqueles softwares que eu esqueci o nome deles, que você faz, você instala o aplicativo e ele traduz em libras. Tem dois, né? Tem dois. Um bem conhecido é o HandTalk, né, que é um aplicativo de celular bem difundido. Coloca, insere textos, né? E aí ele apresenta a sinalização em libras. Deixa eu achar um rapaz, uma pessoa que ele foi mentor em um evento que eu participei e acabei sendo o vencedor desse evento. E ele é professor, eu vou aproveitar para trazer aqui. Estou trazendo essa reflexão porque, aqui, deixa eu ver aqui, o Renato Kimura, ele, mentor de startup, aqui, Prodef. Você lembra do Prodef também ou não? Ei, caramba, deu algum probleminha aqui. Prodef. Acho que é software de tradução para Libras. Está com algum probleminha aqui de acesso. Acontece. Bom, tem uma dica quando a coisa não navega aqui, só porque eu estou gravando, né? A Prodef mudou de endereço. HandTalk. Acho que era HandTalk o nome, né? Eles se juntaram. Interessante. Ó, tá vendo que coisa boa? A gente acabou se juntou com a HandTalk. A HandTalk, você conhece, né? Conheço sim. Então tá bom, vamos voltar lá para a apresentação. Então, o Simon Sinek tem uma palestra chamada Círculo Dourado. E não sei se você já viu no TED. Não vi ainda. E ele tem uma frase que ele fala: as pessoas não compram o que você faz, elas compram o porquê você faz. Então, o que acontece? É muito comum a gente começar a falar o que a gente está fazendo, qual é a tese, qual é o objetivo, depois o como e o porquê. Só que qual é a diferença? A Dell, ela vende o que, as coisas o que, né? O que, Intel Inside, qual é a configuração. A Apple, ela vende o porquê. Então, você não vai ver a Apple dizendo, olha, qual é o processador, quanto HD tem. Ela vende um conceito. Então, as pessoas querem participar. Então, quando você faz qualquer defesa, você também pode defender, olha, o porquê é importante isso, o porquê a Luíla escolheu defender isso, porque eu acredito que os surdos, sabe? Aí, quando você faz uma defesa, aí quando você vai falar, mas como que você vai ajudar? Dessa forma. Então, quando você constrói a sua defesa nesse formato e não começando com o quê, que é natural, as pessoas falam, o que você faz? Minha tese, como é que é? Fala de novo, que eu esqueci a frase. Acessibilidade. Engenharia de software com foco em acessibilidade para surdos. Isso. Esse é o quê? Mas concorda? Esse, na verdade, é um assunto, é o meu assunto, né? Meu campo de atuação. Isso, mas assim, acredito que uma defesa de tese você tem uma certa flexibilidade, né, para falar quem é você, o porquê, como você chegou ali, não é? Não é uma coisa, não é que nem currículo que você tem ali uma sequência obrigatória, certo? Existe uma sequência obrigatória, que é, na verdade, você passar pelo caminho científico do trabalho, né? Metodologias, objetivo, conclusão e tudo, mas existe sim um espaço em que você pode falar de você, desde que você não fuja, né, Isso. desse roteiro que é esperado, que é Resumindo, você passar o seu trabalho. o miolo
é esse roteiro que precisa ser cumprido, mas você tem Isso. a introdução e o fechamento. Sim. Ótimo. Então, é isso que eu estou dando a dica. Pode ser 1 minuto, pode ser 2, né? Mas Uhum. é importante você lembrar que também tem uma técnica, assim, isso daí são estudos de neurociência, tá? Que o início e o fim são os principais pontos de qualquer situação. Tanto é que as pessoas lembram o primeiro e último beijo. O primeiro, sabe? Começou um curso super bacana, passou um vídeo inspirador. Aí o miolo ficou meio chatinho e a pessoa faz um fechamento. Então você tem liberdade para trabalhar exatamente nos pontos que são mais importantes. Porque o miolo, o que faz a pessoa prestar atenção é quando elas têm um porquê da Luíla muito forte. Mesmo você não tendo alguém surdo na família, você deve ter tido um chamado aí dentro de quanto você pode ajudar a comunidade. Eu não vou explorar muito mais aqui, porque senão a gente vai muito longe aqui no neuromarketing. Aliás, vou até fazer uma propaganda aqui, porque vai ser uma propaganda com tempo de duração, mas o Pedro Calabres é uma das pessoas que são os mais renomados nessa área de neurociência. E muito do conteúdo de neuromarketing, neurociência, ajuda você também inclusive, a você pensar no seu trabalho, não só na apresentação, tá? Ele está na semana do autoconhecimento, vai terminar hoje. Mas eu quero mostrar aqui agora, já que é um fluxo não organizado, eu estava no PowerPoint, que é um jeito de apresentar. Sim, quando você estiver apresentando para uma banca, é legal ter algo linear, para você não se perder, para você se manter no foco. O Prezi, você não viu ele, o novo, né? Não, o novo eu Então, não mexi ultimamente. o novo, aliás, o novo tem 2 novos agora, né, na verdade. Tem 2 novos, porque também tem um Prezi Vídeo. Esse é o mais novo de todos. É o mais novo de todos, o Prezi Vídeo. O Prezi Vídeo eu vou mostrar na minha conta. Primeiro eu vou mostrar o Prezi para você ver como ele ficou muito diferente. Então, eu até recomendaria você dar uma repensada sobre o Prezi. Porque você lembra que antes ele era todo assim livre, você colocava qualquer coisa. Sim, sim. Né? Hoje ele tem aqui do lado esquerdo, você percebe que você tem aqui, parece até os slides, né, do PowerPoint. Tá vendo? Sim. Então ele funciona, que não carregou tudo aqui. Ele funciona com tópicos. Então você tem essas bolas que são os tópicos. E quando eu clico no tópico, ele navega aqui na esquerda, você vê como se fossem uns slides. Só não sei porque não carregou. Deixa eu clicar em carregar aqui de novo, porque não carregou todas as imagens que eu queria. Então, Prezi Next, que agora é Prezi, né? Porque o anterior agora meio que até sumiu o nome. Mas durante um bom tempo ele chamou de Prezi Next. E agora ele está meio que colocando Prezi Present, porque agora tem o Prezi Vídeo. Deixa eu apresentar que vai ficar mais fácil. Ah, tá, agora carregou. Ótimo. Agora sim, ficou bacaninha, tá vendo? Sim. Então, se eu clico aqui, por exemplo, no Prezi, ele abre o tópico e esse tópico tem os subtópicos, tá vendo? Estou vendo. Então, ficou muito mais fácil você fazer uma apresentação em Prezi. Ficou muito mais amigável. E a apresentação do Prezi, ela ficou mais fluida. Olha só como ela fica. Você dá um zoom, vai falar, Márcio, mas não começou do começo. É porque eu tenho que pegar aqui a setinha, vou colocar lá no início. Agora sim, vai começar no foguetinho. Ah, não, vai começar aqui numa coisa que eu deixei meio escondidinha. Aqui é uma palestra que eu tenho, está gravado, tá? Então, olha só. É mais ou menos uma versão daquele outro lá, olha. Então, ele tem esse fluxo diferente. Para você que já usou o Prezi, você percebe que tem uma estrutura, tá vendo?
Percebo sim. Então, ele ficou mais... Eu acho, no início, eu achei que ele me prendeu. Mas é natural. Por quê? Porque eu estava acostumado com a versão Classic. Mas agora não. Agora eu percebo que é mais fácil, tá? Então, vale a pena você avaliar se na sua faculdade o pessoal tem aceitado, tem algumas pessoas que têm feito com Prezi. Lembra o que eu falei de você perguntar, olha, pessoal, tem gente fazendo Prezi? Tem dado certo? Impressiona o pessoal, entendeu? E agora o que eu tenho focado muito é o Miro. O que é o Miro? Essa ferramenta aqui que eu consigo abrir é como se fosse um grande painel com várias colagens. E aqui eu já consigo localizar aqui, ó, o Simon Sinek, que eu acabei de falar, tá vendo? Olha que legal. É o círculo dourado. Então, o Miro eu consigo fazer esse zoom aqui. Se eu fizer aqui um F11 e colocar no modo de apresentação, eu consigo fazer esse tipo de apresentação. Então, hoje eu acho o Miro melhor do que o Prezi para apresentar. Porque o que é que você percebeu? O Prezi, eu teria que fazer umas edições lá para fazer a coisa funcionar. Aqui não, aqui eu posso vir aqui e puxo aqui do lado as armas da persuasão. Aqui dá para eu falar uma manhã sobre as armas da persuasão. Que é reciprocidade, compromisso e coerência. Ah, peraí, mas aqui eu esqueci de colocar o título. Então, eu vou vir aqui e colocar. Você já tinha ouvido falar do Miro? Ouvi já. Oi? Já ouvi sim. O Miro eu tenho pouco conhecimento sobre ele, mas eu já sabia que ele existia, já sabia que ultimamente ele está sendo bem popular, né? As pessoas estão falando bastante, né? Sim. Entendeu? Então, o que acontece é que o Miro realmente ele ganhou ali uma... Você vê que eu ajeitei, então ele é mais flexível, ele é mais simples de eu colocar aqui e fazer uma apresentação mais informal, tá vendo? Então, onde o Miro é melhor para você? Para você fazer o roteiro, entendeu? Uhum. Porque você pode ter aqui a sua apresentação, você pode ter outros elementos, você pode ir organizando, você tem fluxograma assim, ó, que legal, tá vendo? Nossa, legal. Então, na verdade, hoje o Miro é minha ferramenta predileta, porque eu consigo montar minha apresentação só de pegar os elementos aqui que eu quero mostrar para as pessoas. Mas deixa eu parar de compartilhar, que acho que já deu. Deixa eu ver aqui, acho que eu vou parar de... Ah, inclusive aqui, ó, esse Miro, aqui SBAP, você consegue entrar nesse painel de forma não editável, naturalmente. Então, você pode brincar nesse painel, porque é um painel que eu deixei aqui livre para as pessoas navegarem. Então, hoje, se perguntarem, Márcio, você prefere PowerPoint? Está aqui, é um PowerPoint completo aqui, Miro, aliás, PowerPoint, Prezi ou Miro? Óbvio que a resposta depende de cada situação. No seu caso de uma defesa de mestrado, eu escolheria o PowerPoint ou Prezi. Sim, nesse caso, no mestrado, teria que ser alguma coisa mais formal, né? A gente tem, inclusive, modelos, a gente tem modelo do PowerPoint, que a gente já tem um layout de tema que ele ajuda nessa construção dessa apresentação. Só que no mestrado não tem apenas essa apresentação da tese, tem algumas apresentações que você faz em disciplinas, para outras pessoas, para a comunidade externa, que elas podem ter esse público que Uhum. te dá essa flexibilidade maior. Isso. Uma coisa importante, só para... Eu quase estou esquecendo, o motivo, onde que está o guarda-chuva de eu estar fazendo essa aula de hoje?
eu tenho esse projeto, desde 2013 eu criei a SBAP para ser uma Sociedade Brasileira de Apresentações. Então, com a pandemia, né, com o mundo online que se firmou, né, porque o mundo está online. A meta agora não é, aliás, 2020, né, olha só, 2020, ó, já estamos em 2021. A ideia é a gente fazer algum tipo de assinatura para as pessoas. Então, aqui eu preciso atualizar isso aqui, mas uma das ideias por exemplo, de repente você fala, nossa, eu queria aprender mais sobre apresentações, eu queria a mão na massa, eu queria ter gente para conversar, para apresentar, para treinar, né? Então, uma das ideias que a gente tem é ter algum tipo de assinatura VIP, né? A gente ainda estou definindo ainda, talvez fique 150, porque eu tenho outro projeto que a gente cobra 150, e 150 é um valor, né? Que acho que aí a pessoa participa de um grupo e a gente vai assinar alguns sites para vocês poderem ter recursos. Então, por exemplo, aqui é o site da SBAP, e esse é um dos sites que a gente assina. Márcio, não entendi. Como assim assina? Vamos pegar aqui. Caramba, só que surdo acho que não vai ter, né? Seria muita... DEF não tem. DEF é muito específico, né? Vamos lá. Mas é que sua área é muito específica, né? Tem que dar uma colher de chá. Mas aqui, ó, eu vou procurar help, tá? Help tem que ser em inglês, aí tem que treinar o inglês. O que é que esse site faz? Ele é um site que você pode pegar aqui, vamos ver se eu pego uma que pareça ter mais gente. Ele é um site que tem imagens prontas de PowerPoint. Então, você pode pegar e vai ter algumas ilustrações. É que saúde é muito específico, né? Deixa eu colocar aqui líder. Então, quando você pega aqui, por exemplo, esse aqui que tem um gráfico. Estou pegando alguns que tem pouco gráfico, mas você entendeu? Ele tem templates prontos, modelos prontos. Entendi, sim. Muito interessante. Então, você, no lugar de gastar tempo fazendo, eu não peguei, eu queria pegar um que viesse mais. Marketing vai vir bastante. É para ficar... marketing plan, aqui. Esse daqui deve vir bastante. Tá vendo? Ó? Vem com todos esses slides prontos, ó. Tá vendo? Então, esse é um benefício que, no lugar de você assinar sozinho, a ideia é que a gente, dentro da rede da SBAP, a gente possa criar esse networking aí. Tá bom? Mas acho que ficou bacana, vou parar de gravar aqui. Ficou uma aula interessante. Obrigado pela participação, viu? Vou parar de gravar. Pronto. Deixa antes de parar de gravar, a ideia que eu tenho é que a gente faça uma regularidade de atividades, não só de apresentações, mas aqui nessa agenda que você entrou, a gente vai ter vários outros eventos. Então, a ideia é a gente colocar vários eventos também de outras pessoas da mentoria que eu tenho, as pessoas vão organizar outros eventos também. Então, deixa eu parar de gravar.